A paz do Senhor para os irmãos, meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Mais uma vez estou aqui para compartilhar com os irmãos a palavra de Deus que fica no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo de número 1 ao versículo de número 14. Eu não vou ler todo o texto, mas vou fazer a leitura inicial aqui para os irmãos e para as irmãs. Diz assim, no capítulo de número 5, versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Glorificado seja o nome do Senhor. Os irmãos e as irmãs podem acompanhar aí, 2 Reis, no capítulo 5, essa história, essa narrativa vai daqui do livro, do versículo 1 ao versículo número 14. E o texto que nós acabamos de ler aqui no capítulo 5, narra a história de um general do exército sírio, e esse general ele sofria de uma grande enfermidade, ele sofria de lepra, né? A lepra hoje tem cura, né? É possível um tratamento, mas lá no passado não havia cura. Então as pessoas que tinham lepras, normalmente elas eram afastadas do meio da sociedade, né? Os irmãos lembram lá no Velho Testamento, tem vários leprosos, né? Que tentam se aproximar de Jesus, alguns se aproximam de Jesus, para que Jesus possa curá-los, né? Então eles não podiam chegar no meio do povo, eles poderiam ser apedrejados e até mortos. Eles tinham que ficar isolados para não contaminar outras pessoas. E esse general, ele sofria dessa enfermidade e havia ali, aqui no texto, conta também a história de uma menina que foi levada cativa, né? A Síria invadiu Samaria e levou várias pessoas cativas, entre elas essa menina que a Bíblia nem cita o nome, né? Essa menina foi levada escrava e estava trabalhando na casa desse general que sofria de lepra, o general Naamã. Ela era serva da esposa de Naamã. Mas tem muita coisa importante que nós aprendemos nesse texto, irmãos. A gente sabe que a vida do ser humano ele é de altos e baixos, né? Nós vivemos momentos de abundância, né, como diz o apóstolo Paulo, mas também momentos de escassez, né? O próprio Jesus chega a dizer para nós, nas Escrituras, de que nós teríamos aflições. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Da mesma forma que eu venci, vocês também podem vencer. O interessante é que para nós vencermos as nossas adversidades, as nossas lutas, os nossos problemas, é necessário que nós estejamos de posse da fé, né? Do escudo da fé, como diz Paulo escrevendo sua carta aos Efésios. Nós precisamos crer, nós precisamos ter consciência de qual é a definição de fé. O que é fé? Muitas das vezes nós pregamos sobre fé. Será que nós compreendemos realmente o que é fé? Lá em Hebreus 11:1 vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Ou seja, fé é você crer no impossível. Isso é fé. Diz o texto aqui na palavra do Senhor que a menina, ela chega para a esposa de Naamã, aqui no versículo de número 3, ela diz assim, ó, tomara o meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então essa menina, ela praticou, ela exerceu sua fé diante dessa convicção de que o profeta Eliseu, que estava em Samaria, poderia curá-lo dessa terrível doença. Quando nós olhamos aqui para o texto, nós podemos perceber algumas características importantes em 3 pessoas diferentes aqui no texto. Primeiro é a menina, né? Depois Naamã e o rei. E o rei que quando recebeu a carta, os irmãos depois podem ler aí no decorrer do texto, do versículo 1 ao versículo 14, o rei, quando recebe a carta de Naamã enviada pelo rei da Síria para ele curá-lo, o rei rasga as vestes e fica apavorado. Como eu, acaso eu sou Deus
para curar alguém, para dar vida a alguém? Pode acaso eu sou Deus? Então ele fica desesperado. Então a gente aprende aqui algumas coisas com essas três pessoas. Primeiro, a menina ela teve fé. A gente vai ver isso no versículo número 3, aqui no capítulo 5, quando ela chega para a esposa de Naamã e diz que havia um profeta lá em Samaria que poderia curar Naamã. Essa menina, a gente, quando a gente olha para o contexto, né, a situação dessa menina, mas só, irmãos, uma menina que foi levada cativa, uma menina que provavelmente pode ter até perdido seus familiares e podem até ter sido mortos por esse general Naamã, né? Uma menina que estava sendo ali tratada como escrava, era uma escrava de Naamã. Né? Como será que nós nos comportaríamos diante dessa situação, hein, irmãos? Porque é uma situação que era para essa menina ter ódio, né? Desejar até a morte, né? Até ficar feliz com a lepra de Naamã. Mas essa menina, ela verdadeiramente, ela exerceu a sua fé e também a sua obediência à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, irmãos e irmãs, nos ensina que nós não podemos odiar os nossos inimigos, né? Nós não podemos guardar esse sentimento de ódio. Por isso que lá em Efésios, Paulo vai dizer, irai-vos, mas não pequeis e não se ponha o sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo. Quando nós guardamos esse sentimento de ódio, de rancor, isso faz mal para nós, irmãos. Faz mal. Né? A própria medicina já comprovou isso. Isso faz um mal terrível. Não guarde rancor, meu irmão, minha irmã. Perdoa. Né? Assim como lá na oração, os irmãos lembram da oração que Jesus ensina, né? Perdoa-os assim como eu tenho vos perdoado, né? Nós precisamos perdoar, assim como Jesus nos perdoou. Nós éramos miseráveis pecadores, irmãos. A palavra de Deus vai dizer que todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus, mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, ele liberou perdão para nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quem é esse povo? Povo rebelde, o povo que vive em desobediência, povo que desobedeceu a Deus, começou lá no Éden e continuou essa caminhada aí de rebeldia contra Deus. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele organizou, que Ele preparou esse resgate para que eu e você, para que nós tivéssemos a vida eterna. E muitas vezes nós ficamos guardando rancor, às vezes por besteira, por picuinhas, por coisas que não chega nem perto do que essa menina passou. E a pessoa fica guardando aquele rancor, não fala com a pessoa. E isso acaba afetando a sua vida pessoal, acaba afetando o seu ministério, acaba afetando a sua comunhão na igreja. Isso é terrível. Precisamos fazer como o salmista, que diz lá no Salmo 119, versículo 10 e versículo 11, onde o salmista vai dizer assim, irmãos: com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Lá em João, na primeira epístola de João, no capítulo 2, olha só que interessante, irmãos, como a Bíblia condena quando nós guardamos esse rancor, ódio e não liberamos perdão. Veja bem o que diz na epístola de João, capítulo 2, versículo 9 e 11. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Jesus é o nosso maior exemplo, irmãos, de perdão. Imagine, os irmãos lembram quando Jesus estava na cruz, ali no Gólgota, né? Jesus foi torturado, foi humilhado, né? Foi massacrado de todas as formas, sofreu todo tipo de humilhação, mas diante lá da crucificação, o que Jesus falou? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus liberou perdão. E essa menina, irmãos e irmãs, ela liberou perdão no momento em que provavelmente nem ela mesma talvez acreditaria que poderia liberar perdão. Às vezes nós passamos por isso, né, irmãos? A gente acha que, poxa, eu não vou conseguir perdoar essa pessoa. Eu conheço tantos testemunhos de pessoas que conseguiu perdoar porque buscou em Deus, buscou na palavra, né? Entendeu que a palavra de Deus nos orienta a perdoar.
perdoar uns aos outros, assim como Cristo, assim como Deus vos tem perdoado. Nós precisamos colocar essa prática em fé. Nós precisamos viver aquilo que nós pregamos. Né? É muito fácil falar de perdão, né, de púlpito, é muito fácil falar que nós precisamos perdoar, né? Eu falar aqui para vocês, né, ou alguém está pregando na igreja e falar sobre perdão. Mas eu quero ver na prática. Eu quero ver no momento de tribulação, no momento de perseguição, nós conseguimos liberar perdão. Mas é possível, porque a Bíblia diz que é possível. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nós precisamos ser guiados pelas Escrituras. Né? Nós precisamos, a Bíblia é o nosso manual, é a nossa constituição, é onde nós tiramos aqui princípios para as nossas vidas. E nós precisamos praticar isso. É isso que Jesus cobra de nós. Tiago vai dizer que nós não podemos ser meros ouvintes da palavra, mas sim praticantes. E essa menina verdadeiramente, irmãos e irmãs, guardou a fé, ao ponto de mostrar para essa mulher, para a mulher de Naamã e para o próprio Naamã, de que ela não guardou rancor. Tanto é que ela falou, ó, tem um profeta em Samaria que pode te curar e mudar a tua história. E assim essa menina fez. O segundo personagem é o próprio Naamã. Lá no versículo 4 vai dizer que então foi Naamã e notificou o seu senhor, dizendo, assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então Naamã foi até o rei da Síria e contou para ela, ó, a menina que é minha serva lá, que é minha escrava, falou que lá em Samaria tem um profeta que pode me curar. Então o rei pegou e deu uma carta para Naamã, né, deu todas as condições para ele ir, para que ele pudesse ir ao encontro desse profeta. A gente percebe, irmãos, que Naamã, mesmo sem conhecer o Deus de Israel, teve fé, e essa fé gerou ação. Né? Talvez Naamã até tenha conhecido, ouvido falar do Deus de Israel, né? Mas ele provavelmente ele nunca presenciou, né, um ato sobrenatural desse Deus, né, de Israel. Então, Naamã, ele creu. E essa fé que foi gerada em Naamã, gerou também uma ação. Né? Ele foi em busca dessa cura. Ele foi até o profeta. Muitas das vezes nós queremos, irmãos, receber bênção, nós queremos ser abençoados, mas não queremos ir na fonte correta. Estamos indo na fonte errada. Nós precisamos ir na fonte certa, na fonte correta. E qual é essa fonte? Jesus Cristo. Jesus é a nossa fonte. Jesus é que dá vida, Jesus é que tira a vida, Jesus é que restaura a nossa saúde. E Naamã, ele creu. Você crê? Você tem fé? Então faça como Naamã, vai à luta. Nós precisamos ir à luta, irmãos. Peça para Deus te direcionar. Você vai ver quão maravilhoso o Senhor vai fazer na sua vida. Faça como o salmista. Olha o que o salmista diz, irmãos e irmãs. No Salmo de número 25, versículo 4. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. É isso que nós precisamos fazer. Ensina-nos, Senhor, as tuas veredas. Ensina-nos a tua palavra. No Salmo 37, versículos 6 e 4, vai dizer, deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como ao meio-dia. Confia no Senhor. Não importa qual é o problema que você está passando. Você está enfermo? Você está desempregado? Está com dificuldade de relacionamento? Não importa qual é o tipo de problema. Tem que ir na fonte certa. Tem que buscar no Senhor. O que Jesus falou? Entra no seu quarto, fecha a tua porta e fala com Deus, aquele que tudo vê. Ao teu Pai Celestial. Conte para Ele a sua angústia, as suas dificuldades. Creia que Ele vai te dar a solução. Ele vai te dar a direção. Ele vai dizer qual é o caminho que você quer trilhar. Agora é necessário que você vá na fonte correta. E Naamã assim o fez. Né? E Naamã foi até o profeta. Só que o interessante é que aconteceu algo bem interessante com Naamã. Né? Que quando Naamã diz o texto aqui que Naamã ele preparou ouros, preparou roupas, pratas, riquezas para dar para o profeta. Né? E ele chega lá com toda essa pompa toda. Ele achou que ia chegar lá, o profeta ia receber. E a gente vai ver no texto, os irmãos depois podem ler aí,
no decorrer do texto, que Eliseu manda só o recadinho para ele, ó, vai lá no Rio Jordão e mergulhe lá 7 vezes. Às vezes, irmãos, a nossa vitória, para nós conquistarmos a nossa vitória, é necessário nós obedecermos, né, aquilo que Deus tem proposto para nós. E às vezes nós não queremos, porque tem obstáculos, né? Tem problemas ali na frente. Poxa, como é que Deus está mandando eu por aqui? Não é melhor eu por aqui não, pelo lado direito, porque aqui o caminho é mais tranquilo, não tem aqui, ó, tantos espinhos, não tem pedras, e é melhor eu por aqui, né? É mais fácil, mas cuidado, porque a palavra de Deus diz que há apenas 2 caminhos, um caminho que conduz à luz, ao céu, e outro caminho que vai te conduzir ao inferno. E Jesus é o caminho, né? E o próprio Jesus falou que o caminho que conduz ao céu é um caminho estreito, é um caminho espinhoso, é um caminho de dificuldade, é o caminho de renunciar a si mesmo, renunciar às suas vontades, os seus desejos. Então é bem mais difícil. E Naamã ficou assim horrorizado ao ponto de falar assim, poxa, lá no rio, lá na minha terra tem rios muito melhores do que esse, né? Muito mais limpos, né? Muito mais agradáveis, né? Por que eu vou mergulhar nisso aí não, nesse rio horrível aí? Não vou. Aí um dos soldados que estavam com ele, aqueles que estavam com ele, falou assim, meu senhor, se ele te pedisse algo impossível de fazer, algo difícil de fazer, o senhor não faria? Por que não mergulhar aí 7 vezes? E Naamã, e diz lá no versículo 14 aqui do capítulo 5, diz assim, ó, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Que possamos fazer como Naamã, que mesmo diante do impossível, creu na existência de Deus, do Deus que é capaz de realizar milagres, né? Agora nós precisamos, irmãos, dar ouvido à voz de Deus. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem é caminhos de paz, mas no final é a morte. Cuidado com as suas escolhas. Cuidado com os caminhos fáceis aí da vida que aparecem. Servir a Deus é difícil, a gente sabe disso. Servir a Deus requer renúncia. Servir a Deus requer mortificar o velho homem. Servir a Deus requer você deixar de fazer muitas coisas que você acha que é bom para você. Servir a Deus não é fácil. Ainda vai vir os Sanbalates e Tobias da vida, aquelas pessoas, né? Aqueles atribulados que vão surgir na tua caminhada, tentando te parar, te caluniando, falando de você, tentando te parar, inveja, né? Pessoas invejosas, pessoas que não conseguem ver ninguém crescer, ninguém sobressair diante de uma comunidade cristã que começa o bafafá, começam a falar de você, começam a dizer que você está querendo aparecer, que você é isso, que você é aquilo. Tudo acontece na caminhada, tudo acontece. Né? É terrível. Pessoas, infelizmente, existem pessoas, né? Os irmãos lembram, eu citei Sanbalat e Tobias, porque quando Neemias foi lá para reconstruir os muros, né? Está lá no livro de Neemias, então teve pessoas ali que se levantaram contra, ao ponto deles terem que trabalhar e com a mão e com a outra mão empunhar a espada. Às vezes é necessário lutar. Nós não podemos, irmãos, desanimar diante desses Sanbalates e Tobias que aparecem na nossa frente, não. Tem muita gente que abandona atividades na igreja, trabalho na igreja, por conta dessas pessoas. Que as pessoas começam a falar de você, as pessoas começam a querer te massacrar, te caluniar. Isso vai acontecer, pode ter certeza. Por isso, volto a falar, por isso que Jesus falou, no mundo tereis aflições. Quando você entra para o Evangelho, quando você aceita Jesus, você tem que estar preparado para a guerra. É por isso que o apóstolo Paulo vai falar lá no capítulo 6, lá em Efésios, né, quando ele trata lá das armaduras de Deus, é necessário você estar com aquelas armaduras. Paulo usa a simbologia do soldado. E é isso que nós somos, soldados de Cristo. Nós não podemos desanimar com as adversidades, com as calúnias, com as lutas, com a escassez, né? Com a falta, não. Nós temos que crer no Deus do impossível. Crer que o Senhor está no controle e que Ele vai nos direcionar. Agora é necessário ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Cuidado com as suas decisões, né? Cuidado com o caminho que você tem escolhido para trilhar. Faça como Naamã.
vá à fonte correta. Jesus é a nossa fonte. Jesus é a sua fonte. A palavra de Deus é o nosso manual. Vá na palavra de Deus. Procure saber o que os apóstolos faziam, o que Jesus fazia. Né? Pergunta para Jesus, né? O que ele faria em seu lugar. Faça isso. Faça isso. Jesus, o que o Senhor faria em meu lugar diante dessa situação? E você vai ver algo sobrenatural acontecer na sua vida. Glorificado seja o nome do Senhor. A terceira pessoa é o rei, né? O rei, ele ficou desesperado. No versículo 7 vai dizer assim, ó. Versículo 7 do capítulo 5 de 2 Reis. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu, Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Ele ficou desesperado. Não, o rei da Síria está querendo guerrear contra nós. Ele está querendo acabar com a nossa aliança. Ele esqueceu, meus irmãos. O interessante é que o rei de Israel, ele tinha intimidade, ele conhecia o poder do Deus de Israel. Mas ele, no momento da luta, esqueceu. Quando ele viu o problema, ele esqueceu completamente. Como nós fazemos isso, né, irmãos? Nós falamos que cremos, nós falamos que a nossa fé é inabalável, né? Nós estamos na igreja glorificando, exaltando o nome do Senhor, mas na hora que vem as lutas, na hora que vem as adversidades, nós esquecemos desse Deus e queremos tomar decisões, né, de acordo com as nossas vontades, né, com aquilo que nós achamos que é o certo. Cuidado, cuidado. E esse rei, ele ficou desesperado. Ele esqueceu que havia um Deus do impossível ali, ó, que tinha um representante desse Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Eliseu estava ali. O Eliseu, um homem que tinha autoridade, irmãos, e o povo de Israel sabia disso. Era um profeta de Deus, né? Enquanto Naamã e a menina, diante dos seus problemas, creram que o Deus de Israel poderia curar, o rei não teve a mesma fé. Diante do pedido do rei da Síria, o rei de Israel esmoreceu a sua fé. Como nós temos nos comportado diante da adversidade, irmãos? Temos crido que Deus está no controle ou temos feito como o rei de Israel? Nós nos desesperando diante das lutas da vida. Oh, meu Deus, como acontece isso? Muita gente desesperado aí. Eu louvo a Deus que ainda tem os remanescentes, né? Aqueles crentes fiéis que permanecem passando, como diz um louvor aí que tem aí, né? Passando pela prova, mas dando glória a Deus. É isso aí, crente. Dê glória a Deus, porque Deus tem o melhor para você. As suas leves e momentâneas tribulações, crente, vai causar em você um peso de poder e glória, como diz o apóstolo Paulo. Sabe por quê? Porque eu e você, nós cristãos, nós não podemos atentar apenas para as coisas que se veem, diz o apóstolo Paulo, mas sim para as coisas que não se veem, porque as que se veem, crente, são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Glorificado seja o nome do Senhor. Salmo de número 121 diz o que, irmãos? Irmãs? Salmo de número 121. Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É isso que nós precisamos colocar em prática e crer. O nosso socorro vem do Senhor, irmãos. O rei não entendeu, o rei esqueceu do Deus que ele servia. Ele estava assim, ele chegou a ficar desesperado, irmãos. Olha só, às vezes não acontece isso conosco. O desespero toma conta de uma certa forma, que às vezes nós nos deixamos até ser engolidos, né, pelas armadilhas de Satanás. Em Jeremias 17, versículo 9 e 10, vai dizer que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Cuidado com o seu coração. Crer em Deus, irmãos, é ver o invisível e acreditar no impossível. A verdade é essa. Deus chama você hoje para fazer a diferença diante deste mundo. Deus nos chama para fazer a diferença. Você precisa colocar em prática a autoridade que Deus te deu, que Deus nos deu. Deus, ele tem nos dado autoridade, irmãos. Ele nos dá autoridade. E essa autoridade, a gente vai ver aqui em Marcos 16, 17, que vai dizer assim: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas,
pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e os enfermos ficarão curados. É crer. Nós precisamos crer. O rei ficou desesperado. E agora, o que eu faço? Ele esqueceu que ele tinha um rei, um Deus. Ele esqueceu que o Deus de Israel, aquele Deus que abriu o Mar Vermelho, aquele Deus que fez o povo atravessar o Mar Vermelho a pés enxutos, é o mesmo Deus que estava agindo ali. É o mesmo Deus que estava tratando ali com o povo de Israel. É o mesmo Deus que era representado pelo profeta Eliseu. Nós precisamos crer nisso. E o que nós aprendemos com isso, irmãos? Com essas três figuras. A gente percebe que a menina, ela teve fé, perseverou diante das adversidades, da luta, dos problemas, da perseguição, de tudo que aconteceu. Ela liberou perdão. Naamã, diante do impossível, diante da adversidade, ele perseverou. Naamã poderia ter desistido. Imagine o orgulho desse homem, irmãos. Imagine o orgulho desse homem, um general, ter que mergulhar num rio imundo, né? Imagine só. O cara manda ele mergulhar, vai ali, mergulha nesse rio aí. Ele olha para o rio e fala, rapaz, lá na minha terra tem rio muito melhores do que esse. Ó, o orgulho. Esse camarada, ele quebrou o orgulho, ele passou por cima do orgulho dele. Ele perseverou diante da adversidade. Deus fez um teste ali com ele. Vamos ver se esse camarada vai perseverar mesmo. Vamos ver se ele vai continuar. Porque às vezes acontece conosco. A menina liberou perdão. Esse camarada, Naamã, ele perseverou até o fim. Quando a gente olha para o rei esqueceu do Deus de Israel. Ele esqueceu do poder que esse Deus tinha. Muitas das vezes isso acontece também conosco. Nós precisamos lembrar, irmãos, sempre que o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Não importa o problema que você está passando. Você está desempregado? Creia que Deus vai abrir uma porta para você. Mas é necessário uma ação sua. É necessário você buscar a Deus. É necessário você entregar nas mãos do Senhor. Mas é necessário também você se preparar, né, irmãos? Você precisa se preparar, você precisa fazer seu currículo, você precisa botar o pé na estrada, você precisa se capacitar para as necessidades da nossa realidade, da nossa conjuntura, né? Nós precisamos nos preparar, né? Estou desempregado, mas eu não estou preparado, eu não me preparei, eu não me capacitei. Como é que você vai conseguir um emprego também? Deus te deu inteligência, Deus te deu saúde, vai à luta, se prepara. A oração, ela tem que vir junto com a ação. Não adianta você orar pedindo um emprego e ficar sentado em casa vendo televisão. Você não vai conseguir, né, nunca esse emprego, porque Deus, ele não vai. Deus não é assim que funciona com Deus. Não é assim que funciona com Deus. Nós precisamos ir à luta, nós precisamos crer, mas nós precisamos também ter uma ação. Naamã, ele teve uma ação ali, ele precisou ir até o profeta. Ele precisou mergulhar. E às vezes é necessário nós fazermos isso. Buscar, romper as barreiras, romper as dificuldades. Você está enfermo? Creia que o Senhor possa te curar. O Senhor pode te curar. Se for da vontade dele, ele pode te curar. Peça a ele, fale com ele. Não importa qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade. Não importa. O Deus que nós servimos, irmãos e irmãs, é o Deus do impossível. É o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que abre portas de emprego, é o Deus até que ressuscita. E o Deus que agia lá no passado é o mesmo Deus que age hoje. Creia nisso. Creia no Senhor Jesus. E você vai ver um milagre acontecer na sua vida. E no Evangelho de João, versículo 8, 32, vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu acho que a base de tudo é isso aí, é nós conhecermos esse Deus que nós servimos. Será que nós conhecemos a verdade? Será que você conhece a verdade? Que possamos ser fiéis, irmãos, e convictos de que o Deus que nós servimos é o Deus do impossível.
Entrega sua vida, seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Faça isso e você vai ver o milagre acontecer na sua vida. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja com você, comigo, com todos nós. E que possamos, com essa ajuda do Espírito Santo, com essa ajuda da graça do nosso Senhor, possamos caminhar firmes, crendo no impossível. Fiquem na paz e tenham um bom dia em nome de Jesus.